tão interessante que hoje está na moda ter depressão. Eu conheço tantas pessoas que conhecem alguém que teve depressão ou a mesma pessoa teve depressão. Sabe o que significa a palavra depressão? É um sentimento de tristeza tão profundo ao ponto de inoperar completamente a sua vida. Mas por que tem esse sentimento de tristeza? Tem motivo. Então tem crises, traumas, conflitos, é uma série de situações fora e dentro que as pessoas passaram que não souberam lidar. Então elas perderam o quê? Perderam o rumo. Se você entrar na internet aí, depressão, você vai achar médico, você vai achar psicólogo, você vai achar pastor, professor, todo mundo, cada um tem uma opinião sobre a depressão. Eu não quero desfazer o que os outros estão falando, mas eu quero compartilhar com você a minha experiência. Espero que de alguma forma possa abençoar a sua vida. Eu já tive depressão e não sabia, porque sentimento de tristeza, foram os momentos da minha vida de crise, de conflito, as coisas não aconteciam da forma que eu programei. Eu olhava para mim, meu pai trabalhava o dia inteiro, então não tive aquele pai que falou, joga bola, vamos conversar, faz assim, faz assado. Então eu procurava dentro de mim algumas coisas e eu não achava. E havia uma tristeza tão profunda ao ponto de eu não querer levantar da cama, de eu não querer estudar. Mas por que esses sentimentos? Porque conforme você vai amadurecer, que faz parte da vida, e para você amadurecer, você vai sentir dor, você vai ter que passar por conflito, você vai ser rejeitado. Inclusive, você só vai se sentir completamente aceito quando você for completamente rejeitado, ao ponto de você compreender que Deus te aceita. E é tão interessante que nesse processo de construção da vida e uma série de situações que você vai passar, você vai ter que dar algumas respostas. Ou ficar depressivo, ou você enfrentar e responder. Qual que é a grande questão da depressão? É o sentimento de tristeza que inopera completamente a sua vida. Então isso é uma falta de um propósito. Quando você tem uma clareza de propósito, você até já sabe o que você vai passar e o que você tem que fazer. Mas hoje nós vivemos uma geração que as pessoas elas têm uma visão completamente errada. Aquela mocinha ela quer casar porque ela quer colocar um vestido de noivo branco e quer tirar foto. Então não tem uma clareza do que é casamento. Vai sofrer e vai entrar em depressão. Por quê? No casamento tem contas para pagar, no casamento tem filhos, no casamento tem conflitos e as pessoas não estão preparadas para isso. Aí a outra pessoa vai lá e ela quer liderar uma célula, fez o curso, o CTL, fez uma maturidade, mas quando ela começar a liderar uma célula, vai ter crise, vai ser rejeitada, as pessoas vão abandonar, vai querer trocar de célula, vai ter conflito. E o que você vai fazer quando os conflitos chegarem na sua vida? Aí você, o seu primeiro trabalho, estágio, primeiro dia da faculdade, você vai ficar muito triste. Eu lembro quando eu comecei a fazer minha primeira faculdade, administração em RH, eu nem dormia à noite, emocionado, empolgado, mas quando eu acordei de manhã, eu peguei o metrô lotado, estava tão cheio, que eu entrei por uma porta, me empurraram e saí na outra. Aí a aula de economia, aquela conta enorme, a lousa inteira, tinha que ler livro, fazer trabalho em grupo, sabe? Eu entrei numa tristeza profunda. E qual que era o problema? A Bíblia diz, como o homem imagina a sua alma, assim ele é. Por que eu estava triste? Porque eu tinha uma visão errada sobre faculdade. Todas as vezes que você tem uma visão errada, que a depressão ela é a ausência de um propósito. Então você tinha um propósito antes da tristeza, mas não tinha uma clareza, não tinha uma maturidade. E quando você passou por isso, a coisa ficou feia. E eu vou dizer algo para você. O apóstolo Paulo diz que não existem provações maiores do que você pode suportar. Mas houve um momento na vida dele, na Ásia, que ele passou uma tribulação tão profunda que ele desesperou da própria vida. Ele achou que ia morrer. Você pega o profeta Elias, pediu a morte. Então faz parte da vida a tristeza, a dificuldade, a luta, o conflito. Mas o que você vai fazer em cada situação que você vai passar? Vai ficar em depressão muitos anos? Você vai se posicionar? O que você vai fazer com as situações que você não vai saber lidar? Eu lembro quando eu assumi a igreja local para ser pastor, eu vim dos jovens, meu Deus, eu não consegui nem dormir à noite. Medo de fechar, conflito, situações que eu não sabia lidar, sabedoria. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu vi aquela tristeza. Mas aí o que eu fui fazer? Fui renovar minha mente, fui buscar conselho, fui buscar ajuda, fui me encher do Espírito Santo. Porque aquilo fazia parte do propósito de Deus na minha vida. Então eu me permiti passar por aquele processo e dar as respostas certas. O que é a tristeza? Eu inopero completamente minha vida. O que eu fiz? Fui
procurar ajuda, eu fui ler, fui me encher do Espírito Santo, eu fui compreender, fui ajustar crises internas, e aí automaticamente eu fui. A Bíblia diz que Elias pediu a morte, depois de ter matado todos os profetas de Baal, pediu a morte, porque uma mulher chamada Jezabel falou, pode avisar que eu vou matar ele. E a Bíblia fala que ele deitou e pediu a morte. E por quê? Porque aquilo fazia parte do processo da vida dele também, mas ele não soube lidar, ele estava cansado. O que aconteceu? Um anjo apareceu para ele e falou, Elias, come, porque a sua caminhada é longa. E eu vou dizer algo para você que está me ouvindo, se alimente de Deus, sabe por quê? Sua caminhada é longa. Hoje eu estou aqui falando para vocês e milhares de pessoas são abençoadas pelas minhas palavras, nos meus livros, mas eu tive que sair da depressão, eu tive que sair do sentimento de tristeza. Você nasceu para fazer história, você não nasceu para ficar lambendo ferida, para ficar cheio de tristeza no seu coração. Daqui para muitos anos, vocês vão passar por muitas coisas e você vai ter que aprender a lidar. Davi, depois que veio de uma guerra, a cidade inteira estava queimada, levaram a família cativa, todo mundo embora. A Bíblia diz que Davi ele chorou. Por que ele chorou? Porque a família dele fazia parte da vida dele. Mas depois que ele chorou, a Bíblia diz que ele se animou em Deus e foi atrás daquilo que Deus tinha dado a ele. Eu vou dizer algo para você, se reanime e vá atrás do propósito que Deus colocou no seu coração. Se a sala fechou, se o casamento está com dificuldade, se o seu filho é um adolescente, tem muito difícil, se você está sem dinheiro, não importa. A Bíblia diz que importa é como termina e não como começa. E que os pensamentos de Deus ao seu respeito são pensamentos maravilhosos. Não viva em depressão. Sabe o que significa também depressão? Depreciar. Então Deus, Ele te deu um casamento, Deus te deu um empreendimento, Deus te deu um ministério, Deus te deu algo. E todas as vezes que você depreciar o que Deus te deu, você está desvalorizando o que Deus valoriza automaticamente. Isso vai fazer muito mal para o seu coração, para a sua vida, porque você não vai se sentir amado. Eu me casei e quando eu casei eu percebi que tinha contas para pagar, que tinha conflito, que tinha crise, que tinha princípio a ser ajustado, que eu tinha que amadurecer, que eu tinha que aprender a lidar, uma série de coisas. E eu me senti triste durante o momento. E aí Deus começou a falar comigo. Eu poderia entrar no caminho de depreciar o que Deus tinha me dado. Então se alegre com seu marido, com seu filho, com a sua célula, com seu... porque faz parte de um processo. E conforme você valoriza o que Deus valoriza, Deus vai transformando as coisas. E você também vai desfrutar do que o próprio Deus transforma para que você possa desfrutar. É como um filho, eu tenho um filho pequeno, 2. Às vezes você olha e fala, Deus, menino chato, independente, folgado, preguiçoso. Mas foi Deus que me deu ele. E eu não posso em momento nenhum ficar triste pelas dificuldades que meu filho tem, porque as dificuldades vai me fortalecer, vai fazer eu amadurecer. Lembra, a depressão é a falta de um propósito. E quando Deus nos coloca diante de algumas coisas, sabe por quê? É para que nós possamos ter propósito, crescer, ser transformado com aquilo. Você não foi criado para viver em depressão, você foi criado para você desfrutar do amor, do favor e da graça de Deus. Eu sei que não é fácil, eu já tentei me matar 3 vezes. Eu me enfiei debaixo de um guarda-roupa e tentei me matar, tentei até pular de uma sacada de um apartamento onde eu morava quando era solteiro. Sabe por quê? Porque eu tinha feito um seminário para ser pastor e minha cela não saía do lugar. Eu tinha feito seminário para ser pastor e eu não tinha um trabalho, eu não tinha uma faculdade, o diabo me atormentando, me acusando. E lembra que eu falei? Os tempos vão ser tempos certos, tempos de Deus. E aí eu chorei, agonizei, foi triste minha história, mas eu tive que tomar uma decisão, eu decidi acreditar em algo, eu decidi acreditar em Deus, eu decidi acreditar que Deus tinha me chamado, eu decidi acreditar que Deus tinha me escolhido, e eu só estava num processo de transformação que fazia parte do meu propósito. Lembre, depressão é ausência de um propósito. Talvez você está triste porque Deus colocou você em situações e circunstâncias que você não consegue enxergar da maneira certa, mas conforme você vai amadurecendo, você começa a enxergar da maneira certa. Que Deus te abençoe e não se esqueça, você foi amado, perdoado e Deus está trabalhando na sua vida ao seu favor.